E vamos agora para a lição. Hoje em João 10. Hoje leremos João 10 inteiro. É uma das coisas que aparecem muitas comparações que o Senhor Jesus faz, que seria o bom pastor. Então, iniciando aqui em João 10, vamos ler de 1 até 7, inicialmente. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre a porta, para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem. Eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então vamos pensar o seguinte: a criação de ovelhas não é uma cultura muito forte aqui no nosso país. Então, muitos de nós não conhecemos como se cuida de ovelhas. Ela é bem diferente de cuidar de boi, cuidar de galinha, cuidar de porco, é bem diferente. O boi você simplesmente deixa ele lá no pasto, ele come o dia inteiro, depois você guia ele com um cavalo ou até pessoalmente de volta para o curral, que aí lá é onde ele dorme. Galinha fica no galinheiro, o porco você só deixa ele lá engordando até chegar na época do abate. Mas ovelha é bem diferente. A ovelha é um animal inteiramente dependente, a ovelha é completamente dependente do pastor. E a ovelha não consegue viver sozinha. Essa que muitas vezes é usado pelo Senhor Jesus, não só na questão cultural, porque muitos no Antigo Testamento, pessoas famosas como os filhos de Jacó, Davi e outros, que eu não me lembro agora, eles eram pastores de ovelha. E também temos no Novo Testamento os pastores que vão visitar o Senhor Jesus depois que os anjos proclamam a vinda do Messias. Então, nós vemos que essa é uma figura muito importante. E a ovelha sempre é comparada a nós. Nós não vivemos sem Deus. Literalmente. Se Deus não mantém o universo, não nos dá as bênçãos, nós já teríamos morrido há muito tempo. E nós somos ovelhas que muitas vezes nos desviamos do caminho. Nós podemos até saber a verdade, mas muitas vezes nossos impulsos nos fazem sair do caminho. Então, muitas vezes, o Senhor Jesus nos retrata como ovelhas. Davi, é só vocês lembrarem do Salmo 23. Salmo 23, o Salmo do bom pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, a figura do pastor, ele é tanto um provedor, ele provém a comida, o alimento, ele também provém a proteção. O pastor, ele protege as ovelhas. Se vocês lembrarem de Davi, Davi falou que ele tinha matado um leão e um urso. Ele já tinha matado leão e urso para proteger as ovelhas dele. Quer dizer, as ovelhas do pai dele. Então, a figura do pastor é uma figura muito importante. E a gente saber do que tem por trás, essa questão de cultura e de que isso era impactante no povo de Israel, é importante para a gente saber o que o Senhor Jesus quer trazer aqui.
E ele fala que, de algumas figuras. Quem não entra pela porta das ovelhas é ladrão e salteador. As ovelhas, como os bois, elas têm um lugar onde elas ficam para dormir. Elas têm o que seria o que chama aqui aprisco, né? Bem parecido com um curral, mas só que de um jeito diferente. Porque o boi é um bicho bem maior, então a estrutura do aprisco e do curral é diferente. Também vai depender das posses do pastor e da sua família. Se for uma família mais humilde, então o aprisco ele é menor ou eles colocam dentro de algum lugar. Mas, e quando para alimentar elas, nessa época não existia ração. O pessoal não fazia ração comercial assim para dar para ovelha. Hoje em dia é com ração. Mas antigamente o pastor tinha que ir lá, buscar as ovelhas dentro do aprisco e ir para o lugar onde tinha pastagem, onde elas podiam pastar e se alimentar. Inclusive, uma coisa interessante, não era o pastor que, quando era para matar uma ovelha, para poder vender a carne ou para consumir, não era o pastor que matava. Porque era o tamanho, o vínculo entre o pastor e as ovelhas, que normalmente o pastor não conseguiria matar uma ovelha. Por uma questão de uma ligação que você tem com o animal. Igual a nós, se a gente criar uma galinha em casa de estimação, dificilmente ele vai ter coragem de matar ela para comer. E também, normalmente, não era ele também que tosquiava, às vezes era. Mas tosquiar também é uma... Você vê a ovelha parece que sofre um pouco. Que é uma coisa desconfortável, mas tem que ser feita, porque senão ela enche demais de lã, fica pesado e pode morrer sem conseguir fazer nada. Ela vai ficar toda pesada, até para ela mesma. Então, esse ladrão e salteador, o que seria? Seriam pessoas que querem influenciar ou roubar as ovelhas. São pessoas não confiáveis, são, como diz aqui, ladrões. E levando isso para o âmbito espiritual, são as pessoas que ficam disseminando mentiras para o povo de Deus. E nisso ela rouba essas pessoas do convívio com o Senhor Jesus. E passam a seguir outras pessoas como se elas fossem, como se elas tivessem posse da verdade absoluta. Então, esse é um exemplo de quem seriam ladrões e salteadores. Aqui fala que elas não seguiriam um estranho, ou seja, as ovelhas não seguem estranhos porque não conhecem a voz delas. Ou seja, cristãos verdadeiros, ovelhas do Senhor Jesus Cristo, não seguem estranhos, porque sabem que são estranhos, não são pessoas confiáveis. Ou seja, nós que somos ovelhas, nós temos que confiar em Jesus, que é o nosso pastor. O Senhor Deus é o nosso pastor. E continuando, Jesus fala que ele é a porta das ovelhas, ou seja, o Senhor Jesus ele é o acesso. Ou seja, para você ser uma ovelha no aprisco do Senhor Jesus, você tem que passar por ele. Ele é a porta, ele é o passe de entrada. Ou seja, para podermos um dia estar com Deus na sua glória e desfrutando de todos os prazeres que o Senhor Deus tem nos preparado, nós temos que passar pela porta das ovelhas. Nós temos que passar pelo Senhor Jesus. Vocês já leram a história do peregrino? Para ele entrar na cidade celestial, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que passar pela cruz e se livrar do fardo que ele tinha. E nisso ele ganhava um diploma para mostrar que ele estava realmente, que ele tinha prova de que ele era salvo. É claro que nós não temos um diploma para mostrar, tipo, sou salvo aqui, tá bem escrito aqui, meu nome, assinatura e rúbrica. Não é assim. Mas é um jeito alegórico que o autor escreveu para demonstrar como essa pessoa foi salva e ela
ganha algo que demonstra a sua salvação. E a nossa salvação é demonstrada no nosso jeito, em nossas ações. Esses são os nossos certificados. Então vamos continuar aqui. Vamos ler a partir do 8. Vamos tentar ler até o 18. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vou parar por aqui por enquanto. Agora o Senhor Jesus fala que pessoas que vieram antes dele, ou seja, falsos messias, falsos mestres. Esses que vieram antes são ladrões e salteadores. E por mais que ele fale que ele é a porta, ele também é o bom pastor. Você vê, o Senhor Jesus ele desempenha dois papéis na parábola que ele fala. Ele é tanto a porta, o acesso, tanto quanto ele é a pessoa que guia as ovelhas. Então, e outra figura aqui, o ladrão, ele fala que ele vem para roubar, matar e destruir. Quem é essa pessoa que é descrita assim? Satanás. Jesus disse anteriormente que Satanás veio, era homicida desde o começo. E que ele não seguia o bem. E nisso nós vemos que o objetivo de Satanás, se estudarmos bem, é exatamente isso. Roubar, matar e destruir. Roubar as pessoas que ouvem a mensagem do Senhor Jesus. Assim como na parábola do semeador, na parte dos pássaros que comem a semente no caminho. Roubar matar pessoas, no sentido de separá-las, influenciar nelas para que elas vivam separadas de Deus, para que elas não possam se achegar a Deus. E, por último, destruir. No fim, as pessoas que deram ouvidos ou deram espaço à influência de Satanás e não se achegaram ao Senhor Jesus Cristo, elas serão destruídas. Não quer dizer que a existência delas irá cessar, mas a vida delas será destruída. Elas viverão em um sofrimento eterno. E é esse que é o objetivo dele. Continuando, 12. O mercenário não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Em algumas traduções, para vocês vai vir que não é mercenário, é assalariado. É praticamente a mesma coisa. Um mercenário é uma pessoa que você contrata para fazer um serviço. É claro que a gente usa mais no sentido pejorativo, como assassino de aluguel, ou pessoas que só ajudam ou trabalham se tiver um dinheiro no meio. Mas o sentido é o mesmo. A questão de ser assalariado com a questão de ser um mercenário. Normalmente, quem cuidava das ovelhas era alguém da família. Ou seja, se você deixar para lá, as ovelhas vão se dar mal, você vai sair em prejuízo. Mas o mercenário ele só está lá para trabalhar um tempinho e ir embora, e levar o dinheiro. Então, essas pessoas que seriam os mercenários, quem a gente poderia associar com mercenários? Pessoas que só estão do lado das pessoas ensinando ou guiando elas, enquanto elas recebem dinheiro. Quando as coisas começam a ficar ruins, são os primeiros a fugir. Isso a gente vê líderes religiosos que o grande cerne deles é a oferta, ou seja, o dinheiro, o quanto ele recebe para fazer aquilo. Essas pessoas são mercenários. Quando essa fonte esgotar,
eles vão embora, eles abandonam, deixam para lá, porque o ganha-pão deles acabou. Então, o Senhor Jesus Cristo não é nenhum deles. Continuando aqui, ele fala: Eu sou o bom pastor, verso 14. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Muitas pessoas traduzem essa questão de outro aprisco, que seriam pessoas fora do povo de Israel, ou seja, seria a gente. Pessoas que não estão na realidade de Israel seriam as outras ovelhas do Senhor Jesus, que não são daquele ambiente, não são do povo de Israel, mas que no fim, quando todos estiverem reunidos, serão um rebanho e um pastor. Quando chegar o momento do fim dos tempos, nós seremos um rebanho e o Senhor Jesus será o nosso pastor. Será a pessoa que nos governará como um líder visível e, e não mais tendo que esconder a sua glória por causa dos nossos pecados, mas sendo um líder a qual veremos, conversaremos e estaremos com ele a todo momento, trabalhando e nos regozijando com sua presença. E, e continuando, verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, o Senhor Jesus está falando de sua autoridade, a qual o Pai lhe deu. E essa autoridade seria que as ovelhas que Deus deu para ele, ninguém pode tirá-las. E que o Senhor Jesus ia reassumir e reaver essas pessoas que estavam perdidas, que agora seriam achadas, e que o Senhor Jesus poderia mudar suas vidas, como mudou as nossas. Eu falo, ninguém que ouve a palavra de Deus não sai mudado, tanto para bem quanto para mal. Se uma pessoa ouve e rejeita, ela foi mudada, mas não de um jeito certo. Ela se tornou mais rancorosa, ela fechou mais seu coração, assim como o faraó fez lá na época de Moisés. Ou seja, a mensagem de Deus, ela muda as pessoas. Ela põe elas a tomar uma decisão. E toda vez que tomamos uma decisão, nós temos que nos posicionar. Não existe no Senhor Jesus, na salvação ou na decisão, meio termo. Para o Senhor Jesus não existe em cima do muro. Ou você está a favor dele ou contra ele. Não existe meio termo. Existe um, um irmão que já fez, que fez não uma parábola, é uma alegoria, a qual ele coloca existe uma pessoa que morreu, mas ela ficou em cima do muro. Aí de um lado estava o céu, e do outro estava o inferno. E o homem em cima do muro. Aí no céu todo mundo chamando ele para entrar. E no inferno ninguém chamando, todo mundo de boa. Aí um homem foi e perguntou para esse que estava no meio do muro, pessoal, você ainda não decidiu não? Ó, esse pessoal aqui foi lá do outro lado e perguntou, o pessoal ali do céu está chamando aquele homem. Por que você, que está aqui desse lado, no inferno, não chama esse homem? Ele só falou para o homem que perguntou isso. No meio do muro, já é o meu lado. Já é o lado do inferno.
Ou seja, não existe meio do muro. Pessoa que está indecisa, ela está do outro lado. Ela não está do lado de Deus. Só quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador é que nós mudamos o nosso lado. Nós mudamos o nosso destino final. Então, vamos continuar aqui. Agora vamos ver como os judeus reagiram a essa explicação que o Senhor Jesus trouxe. Por causa dessas palavras, verso 19, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Porventura, um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Então as pessoas continuaram divididas entre elas. Alguns falavam que isso era loucura que ele falava. Era algo fora da realidade. E outros chegaram na conclusão certa. Ele não está falando como alguém louco. E as obras dele, o que ele fez, demonstra quem ele é. Nós sabemos que só conhecemos realmente as pessoas, não quando elas descrevem quem elas são, mas quando elas agem, quando elas se mostram em momentos aos quais elas não podem fingir. Uma frase de Platão, fala assim, não, agora você é o chefe. Essa pessoa vai realmente demonstrar quem ela é, porque não vai ter ninguém para dizer não para ela. Ou seja, ela está em cima, ninguém vai poder repreendê-la. Então é nesse momento, quando as pessoas tomam a liderança, elas realmente demonstram quem elas são. A frase de Platão é essa: dê poder a um homem e você conhecerá quem ele é. Essa frase ela exemplifica bastante o que o povo judeu, a última conclusão de que alguns tiveram. Porque quando você quando você está na liderança, quando não tem ninguém para te mandar, aí que você vai demonstrar quem você é. Muitas pessoas eram particularmente boas. Você pode ver vários exemplos na vida. Mas quando elas tomaram uma posição alta, elas começaram a fazer besteira, porque aquilo que nós víamos de bom na pessoa era uma farsa. Não era quem a pessoa realmente é. Ou seja, essa frase é bem radical, mas demonstra com clareza que o homem só revela ele de verdade em certas circunstâncias. Por mais que ele tenha uma bela oratória, por mais que ele seja inteligente, ele só demonstra quem ele é mediante quando ele é pressionado a agir. E na liderança você é pressionado a agir. Então essa frase de Platão ela exemplifica bastante o que é o melhor jeito de você conhecer uma pessoa. Na verdade, eu acho que a frase era se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Não, a medida da pessoa se você quer medir uma pessoa, dê poder a ela. Essa que é a frase. Desculpem aí, porque essa frase eu li tem muito tempo. Então, alguns chegaram na conclusão certa, outros não, porque estavam com o coração fechado para as palavras do Senhor Jesus. Agora nós vamos entrar na outra parte do texto. Agora, muitas das Bíblias está escrito festa da dedicação. Mas essa festa nós conhecemos, ela existe até o dia de hoje, que é o Hanukkah. Alguns aqui devem lembrar que o pessoal chama de o Natal judeu, que ele é celebrado na mesma época que o nosso Natal. Esse Hanukkah ele tem uma história que está fora das Escrituras, porque ele é um evento que aconteceu com o povo de Israel, na época em que existiu o Império Grego, o Império antes de Roma. Então, já tinha passado muitos anos. E nesse momento, existiu um homem que ele foi profetizado por Daniel,
que ele governou a região, lá onde era a Judéia, e este homem foi tão vil, tão profano, que ele erigiu, ele construiu uma estátua de Zeus dentro do templo do, dentro do templo em Jerusalém. O templo que da época de Esdras e Neemias. Esse homem sacrificou um porco dentro do templo. Se vocês lembram, o porco ele é um animal considerado impuro. Então esse homem fez coisas profanas no templo de Deus. E nisso, homens do sacerdócio, um homem particular chamado Judá Macabeu, ele criou uma revolta e conseguiu derrotar esse homem. Esse homem se chama Antíoco Epifânio. Se você perguntou aqui Alexandre o Grande, não é Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi muito antes. Nessa época, foi depois que os generais dele assumiram, porque Alexandre o Grande não teve filhos. Então, os reinos foram partidos em 4. É só vocês lembrarem da imagem do animal que Daniel viu, que simboliza o Império Grego, que é um leopardo, falando que Alexandre conquistou o seu império muito rápido, e depois a cara do leopardo é ferida e 4 rostos aparecem, que aí seriam os 4 generais dele. Aí depois de muitos anos, muitos outros governantes vieram, desses 4 generais, e do general do norte, que é que essa parte do império era chamada de Seleucidas, o Império Seleucida. Inclusive ele é citado em Daniel 11 como o Reino do Norte. Esse que acabou dominando Israel. E o governante deles era o tal do Antíoco Epifânio. E quando Judá Macabeu conseguiu destruir esse homem e expulsá-lo da Judéia, eles criaram essa festa, o Hanukkah, às vezes também chamado de Festa das Luzes. Então, é essa festa aqui que Jesus está participando. Não é uma festa da época de Moisés. Porque existem 2 festas fora da época de Moisés. Festa do Purim, por causa do livramento de Israel na época de Esther, e Hanukkah, da época da revolta dos Macabeus. Inclusive, existe esse livro, Macabeus, só que ele não é considerado um livro bíblico, porque ele não é inspirado por Deus. Ele tem uma certa relevância, mas ele não serve como algo para ser um ensino de Deus, um ensino espiritual para nós. E continuando, vamos ver o que aconteceu durante essa festa. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, Hanukkah. Era inverno. Nosso inverno normalmente no verão. Já que Israel está no lado norte do nosso planeta, se aqui é verão, lá é inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixa a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Jesus não era aquela pessoa que batia no peito e falava assim, não, eu sou o Cristo. Ele não fazia isso. Ele falava assim, não, eu sou o Cristo, vocês têm que me obedecer porque eu sou filho de Deus. Jesus não falava desse jeito. Jesus, ele era humilde até no falar. Jesus, ele tinha aquela prerrogativa que ele queria deixar as ações dele falarem mais alto que as palavras dele. Ou seja, o ministério de Jesus era mais as ações que ele iria fazer do que as palavras de suas pregações.
mais que as suas palavras eram grandiosas, as ações do Senhor Jesus falavam muito mais do que as próprias palavras dele. Porque Jesus, ele é o verbo, ele é a ação. E é isso que ele veio fazer, ser o verbo, ser ação. Jesus não era um homem só de palavras, era um homem de ação. E é isso que ele falou aqui. As obras testificam a meu respeito. As obras que eu faço em nome de Deus testificam quem eu sou. E isso é um exemplo para todos nós. Nós não sejamos somente o que falamos que somos. Sejamos exatamente, quer dizer, que as pessoas vejam não só quem nós falamos que somos, que nos vejam quem realmente somos pelo que fazemos. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. E eu e o Pai somos um. Então Jesus ele continua explicando, ele utiliza novamente a figura da ovelha, e que ele sendo o pastor e essas ovelhas são um presente de Deus, ou seja, o Pai deu para ele, ninguém pode tirar da mão dele. Isso demonstra que a nossa salvação ela nunca pode ser tirada, porque a nossa salvação é garantia do Senhor Jesus. A morte dele é uma garantia eterna. Então, ninguém pode, depois de ter se tornado um servo do Senhor Jesus, ser tirado das mãos de Deus. Ah, mas teve caso do irmão lá que era tão firme na igreja, mas depois apostatou e nunca mais veio para a igreja. Se ele apostatou e nunca mais voltou, esse homem nunca, eu vou repetir, nunca foi um servo de Deus. Ele pode até ter se achado um servo de Deus, mas nunca foi. Porque quem é servo de Deus? Que por mais que viva longe, por mais que ele se afaste de Deus, ele sempre volta. Ele nunca vai parar de pensar de como ele era anteriormente. Muitas vezes, talvez essa pessoa precise quebrar a cara para voltar. Mas não somos nós que podemos dizer quem é salvo ou não é, que nenhum de nós sabe. Só Deus sabe quem é sincero de coração e que aceitou realmente a sua palavra e que aceitou o seu presente, a sua graça, a sua salvação. Então, fiquem atentos, que muitas vezes homens que parecem espirituais não são espirituais. E não baseie sua vida em homem nenhum, que maldito homem que confia no homem. Se você quer ser um bom servo de Deus, você pode até ver um irmão como um exemplo, mas não tome ele como base da sua vida espiritual. Que homens falham, seres humanos falham. E isso só vai fazer que você não se sinta. Você vai ficar mais frustrado se você seguir a fé por causa de um homem. Siga a fé por causa do Senhor Jesus Cristo, porque com ele você nunca se frustrará. Agora, o Senhor Jesus disse que ele e o Pai são um. Ou seja, ele é Deus. Então, agora vamos ver. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia.
Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então é isso que eles pensavam que Jesus estava falando heresia. Ele estava blasfemando, falando que ele era o próprio Deus. E eles não aceitaram isso. Agora o Senhor Jesus ele vai dar sua resposta. Verso 34. Replicou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Que esquisito Jesus falar isso, mas vamos entender o porquê. Isso nós só compreenderemos se lermos Salmos 82, verso 6. Eu disse: Sois deuses, sois todos os filhos do Altíssimo. Então, essa parte que Jesus está falando, sois deuses, o resto do versículo, porque são filhos do Altíssimo. Ou seja, nós, é claro que parece meio presunção falar que nós somos deuses, né? Porque parece que a gente está se colocando no mesmo patamar de Deus. Mas isso não é o que o Salmo queria dizer, que todos que de Israel eram deuses e que deveriam receber algum respeito especial. Não. Ele está falando sobre questão de injustiça e imparcialidade. Ou seja, essas pessoas que são filhos de Deus, inclusive aqui no verso 7, todavia como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, à vez de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Então, esse salmo não está falando de uma coisa bonita, está falando sobre julgamento, está falando de coisas pesadas. E que muitos juízes não eram justos, eram parciais e deixavam pessoas sofrendo porque julgavam o mal. E que por mais que fossem filhos de Deus, morreriam como homens, morreriam sofrendo. E isso pode ser levado para nós. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, filhos por adoção. Mas nós morreremos como qualquer homem morre. E agora, verso 35. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar. Ou seja, além dos juízes que está falando aqui, está falando também das pessoas que trazem a palavra de Deus. Elas se baseiam na autoridade de Deus. Os profetas falavam, eles tinham poder em suas palavras? Tinham, porque Deus estava por trás deles. Todo o poder que era demonstrado por um ser humano era Deus atrás. Isso no Velho Testamento. É claro que, tirando Janes e Jambres, que estavam com poderes vindos do maligno, muitos dos profetas, o poder que eles exprimiam vinha de Deus. Jesus continua. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Então, nós vemos aqui que Jesus fala assim: não creiam em mim, não porque eu disse isso. Ele falou assim: ó, crede nas minhas obras. Se eu faço essas coisas, é porque Deus me deu poder para fazer isso. Deus não dá poder para o ímpio para ele fazer sinais milagrosos de, de um jeito benigno. Jesus fazia curas. E não dá para você curar simplesmente tocando um homem ou passando lodo nos seus olhos para que ele volte a ver. Se Deus não te dá esse poder, se Deus não te der essa habilidade no momento, não é uma habilidade dos homens. E Jesus queria
chamou a atenção para esse ponto. Se eu faço essas coisas maravilhosas, é porque Deus está me aprovando. E como lemos aqui, no verso 21, pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? E, e também podemos voltar à frase de Nicodemos. Ninguém pode fazer o que o Senhor faz, se Deus não está com ele. Então, as obras do Senhor Jesus mostravam quem estava com ele, que Deus estava com ele. Ou seja, se ele fizesse algo de errado, Deus não estaria mais com ele. Ele seria abandonado por Deus. E Deus o colocaria como vergonha. Mas o Senhor Jesus teve um momento em que o Pai o abandonou, mas o abandonou com um propósito. Deus abandonou seu filho na cruz para que esse sacrifício pudesse salvar nossas almas. E é só vocês pensarem, será que para Deus foi fácil ter feito isso? Não é fácil do tipo, foi difícil para Deus executar. Não. Questão de emoções. Deus tem emoções. Por isso que nós temos emoções. Ele nos deu essa capacidade de sentir. A todos os seres vivos ele deu essa capacidade. E essa capacidade vem dele. Então, para Deus, não foi fácil. Ver seu filho, ver a sua parte, ver a pessoa que é um com ele, a pessoa que esteve com ele todos os momentos da eternidade. Por mais que a eternidade não teve fim, e é algo que a gente não compreende. Foi difícil para o pai fazer isso, abandonar o seu filho. Assim como qualquer um pai aqui sentiria extremo remorso por abandonar um filho. Mas o Senhor Deus ressuscitou, o Senhor Jesus ressuscitou. E nisso ele continuou um tempo com os discípulos, mas voltou para o Pai. Então, o Senhor Jesus ele mostrou na sua vida quem ele era e quem estava por trás dele. E continuando aqui, o verso 40. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Muitos ali creram nele. Ou seja, a mensagem de João Batista, que testificava do Cristo, demonstrou a muitos homens que o Senhor Jesus era a pessoa prometida, era um ungido de Deus, era o Messias. Por conta da pregação de João, que João veio para preparar o caminho, para ser a voz que clama do deserto. Por causa da mensagem deles, eles conseguiram direcionar a visão deles para Cristo. Inclusive, dois jovens, André e João. Eles, durante a pregação de João, que eles estavam lá, nós lemos no começo do livro de João, eles viram e seguiram o Senhor Jesus para compreender mais a verdade. Então, o Senhor Jesus, ele não veio para viver de palavras, ele veio para viver de ação. E a ação da cruz foi a sua maior ação. Ele abnegou todo o direito que ele tinha. O Senhor Jesus, ele não tinha obrigação de vir aqui. Ele não era obrigado. Mas ele se dispôs a obedecer ao Pai até o fim. Ele se abnegou da sua natureza divina, da sua majestade que ele sempre teve, para se rebaixar até nós. Mas agora o Senhor Jesus não está mais desse jeito. Agora ele é glorioso. Ele está do lado de Deus. E hoje ele reina por sobre tudo do lado do Pai.
E um dia ele virá e demonstrará seu reino de modo visível a todos os homens. Então, o que eu queria trazer hoje? Tenham esperança. Um dia nós veremos o Senhor Jesus. E ele demonstrará com mais ações, não só com palavras, mas com ações, qual é a sua verdadeira natureza. E como essas ações vão demonstrar seu amor para conosco. Eu sei que ele já demonstra, mas no futuro essa demonstração será muito mais visível. E que hoje nós possamos agradecer ao Senhor Jesus por todo o seu sacrifício. Amém?